E aí, gente, bora lá, né? Você que tá acompanhando, essa é a parte 2 do mandamento mais importante, né? Não consegui concluir lá tudo que Deus compartilhou comigo neste momento, mas vou tentar concluir agora. Porque eu fiquei pensando, né? Voltando ao assunto que a gente estava falando no primeiro vídeo. Eu fiquei pensando, né? O que é amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? E às vezes a gente se apega tanto às coisas materiais dessa vida. Claro, a gente tem que dar muito valor às coisas que a gente conquista na vida, principalmente aquilo que a gente conquista com esforço, né? Antes de eu começar a trabalhar, eu não dava valor tanto ao dinheiro como eu dou hoje. O meu dinheiro trabalhado, suado, que eu tenho que ganhar trabalhando, levantando cedo, assim como eu faço todos os dias, né? Hoje em dia eu gastava meu dinheiro com todo mundo. Então hoje em dia eu priorizo muito o meu dinheiro comigo. Eu posso gastar, já teve momentos na minha vida que eu recebi o meu salário, e eu gastei todo o meu salário, gente, de uma noite para outra, de um dia para o outro, ou em 3, 4 dias, mas eu gastei comigo e não me arrependi, porque eu que tive que trabalhar pra ganhar aquele dinheiro, né? Foi algo que eu mereci. Porque o salário é algo merecedor, diferente da graça. A graça é algo que você recebe que você não merece, né? Mas, igual, por exemplo, quando um pai e uma mãe te dá dinheiro, te ajuda, né? Te sustenta, te cria, te dá as melhores coisas, faz sacrifício. Isso é uma forma de graça que a gente, que nós que somos filhos, recebemos, porque não merecemos, tá, gente? Não merecemos, mas pelo amor, pela misericórdia, pelo sentimento que a pessoa tem pela gente, ela vai ali e acaba nos agraciando, né? Nos dando essas coisas, ainda que a gente não mereça. E isso se equipara ao amor de Deus. E se equiparando ao amor que Deus tem por nós, eu ouvi uma vez um pastor dizendo que a única coisa que se assemelha, que pode se comparar, mas que não chega nem assim, né, perto, né, nem da metade do amor de Deus, que Deus tem por nós, é o amor de uma mãe pelos filhos. E hoje em dia a gente vê casos de pessoas de mães que não sentem nada pelos filhos, né? Algumas têm problemas mentais, como o narcisismo, né? Que a pessoa tem, as psicopatas, tanto mãe quanto pai. O pai já é mais, não é tão ligado aos filhos, assim, é um ou outro, é muito raro, né? O pai, porque ele não gera, ele só vai lá e faz. Mas a mãe que carrega, ela tem. Eu acreditava muito nisso, tá? Que era uma ligação sobrenatural, mas ao longo da vida a gente vai percebendo e vai vendo a maneira que a gente vai circulando pelo mundo, que tem muitas mães que priorizam marido, casa, carro, tudo menos o filho. O filho é o que menos importa. O filho só importa para ela quando ela precisa para alguma coisa que ele sirva a ela, ou ele só é aceitável quando ele tá fazendo tudo que agrada a ela. Seguindo a religião, fazendo tudo, deixando tudo e ela mantendo todo aquele controle. Então, isso são transtornos mentais, é algo da mente da pessoa, o narcisismo, tá? Eu falo muito sobre narcisismo, gente, porque eu convivo com isso, então é muito difícil esse tipo de situação. E não adianta você culpar, não adianta você brigar, não adianta nada. É uma coisa que só Deus pode fazer. Tem doenças neste mundo que a ciência não consegue, ainda conseguiu inventar ou encontrar um remédio, como para a maioria dos sintomas que a gente tem ao longo da vida, né? Mas para isso não tem. É só mesmo ter muita fé em Deus para poder curar, porque o narcisismo é um dos piores transtornos que a pessoa pode ter, que se equipara à psicopatia, tá? A psicopatia. E o narcisismo de pai e mãe é difícil, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque o foco mesmo aqui é o amor, né? Então tá falando que o amor de uma mãe se equipara ao amor de Deus. Mas assim, hoje em dia, como o mundo tá tão dominado pelas coisas, até as mães mesmo não estão sendo capazes de amar o filho. Porque o amor incondicional é aquele que não impõe condições. Porque eu ouvi outro dia e achei tão engraçado, interessante, né? Engraçado não, achei interessante que falou assim, coisa mais
mais sublime que tem no mundo é tirando o amor de Deus, é o amor de uma mãe, porque a mãe, ela não dá o que tem pro filho, ela dá aquilo que ela não tem. E a gente vê muito casos de mãe que não dão nada para os seus filhos, né? As mães só têm ali o filho como um empregadinho, um troféuzinho que ela pode mostrar para os outros, né? Para aparecer para os outros, né? E a pessoa narcisista gosta sempre de chamar a atenção. Mas voltando ao foco do nosso vídeo, né? Que já foi metade do tempo, e senão eu não vou concluir. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu te amo tanto assim, Senhor? Capaz de colocar... Porque amar, gente, quando você ama genuinamente, você coloca os seus interesses, você coloca o interesse do outro acima dos seus interesses. Isso que é o amor. Você deixa de fazer coisas pra você, pra fazer o outro. E quem não abre mão de nada, não consegue abrir mão de nada por outra pessoa, não ama. Porque o amor é renúncia. É renunciar. É quando você vai lá, você pede algo à pessoa, a pessoa tira do dela para dar para você. Isso é o amor. E no meio de uma geração, de uma... Né, de uma... Dessa geração de humanos que temos na Terra hoje em dia, tão egoísta, porque as pessoas elas são muito egoístas, elas pensam muito nos seus interesses. E eu falo porque eu vivo isso todos os dias, de pessoas que elas sempre estão dispostas a pedir ajuda pra você, mas elas nunca estão. E aí quando você vai pedir qualquer favor que depende delas, que depende de algo delas, você tem que implorar, você tem que insistir, muitas vezes você tem que brigar. Mas quando elas precisam, elas ficam com as carinhas de Maria Madalena arrependida, tá? E a gente sabe muito bem como é que a Maria Madalena era lá no Antigo Testamento. Então vai ler a Bíblia, né? É assim que elas vêm. E aí, quando a gente fala de amor, eu falo muito de amor equiparando a pai e mãe, porque o amor de Deus pra gente ter uma dimensão, uma pequena noção do que é e até onde vai o amor de Deus, que é equiparado. Porque geralmente o conceito, pelo menos na minha geração, quando eu fui criado, o amor de pai e mãe é aquele amor que faz tudo pelo filho, que coloca o filho em primeiro lugar, que você renuncia. Por isso que eu quero ser pai, pra mim ter essa renúncia de mim, de abrir mão daquilo, porque eu abro mão de muitas coisas por causa do meu pai e da minha mãe, pra poder fazer. E eu não vejo muito dessa retribuição, né? Mas o foco que não é falar da minha família. O foco é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É deixar coisa. E eu passei por um problema recentemente, eu falei, eu não vou mais ir na igreja, né? E aí o Espírito Santo veio e me cobrou e falou assim, mas o que Deus tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso, né? E aí, fiquei pensando nisso, sobre amar. Então, não tô amando a Deus sobre todas as coisas. Porque é amar a Deus acima das dificuldades. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima deste mundo, acima das perseguições. É isso, não é só amar a Deus quando Deus tá te abençoando. Ai, Deus me abençoou, vou na igreja, vou isso, vou aquilo. Tem gente que vai lá, recebe a bênção e nunca mais pisa na igreja. Então, eu preciso. E eu quero que o Espírito Santo me ajude, me capacite para que eu possa amar a Deus com todo o meu coração, né? Com toda a minha alma e com toda a minha mente. E eu já acredito que eu já tenho Deus no meu coração, na minha alma, e eu acho que falta um pouquinho nesse campo de guerra que é a mente, que é onde o inimigo entra com as artimanhas, com os soldados dele para nos confundir, para nos pegar de surpresa. Então, muitas das nossas falhas, dos nossos erros, acontecem porque nós somos pegos primeiro pela mente, né? Mas, pra gente concluir, senão o vídeo vai ficar 3 partes, não dá, né, gente? Qual é o mandamento mais importante? É amar a Deus sobre todas as coisas, acima de você, acima dos seus sonhos, acima dos seus desejos, acima das suas vontades, acima da sua família, acima dos seus parentes, acima do seu namorado, acima da sua namorada, acima dos seus pets, do seu gato, papagaio, cachorro, periquito, zebra, rinoceronte, acima de qualquer coisa. Deus tem que estar acima de tudo e de todos, entendeu? Eu quero que Deus esteja acima de mim, reinando, né, me coroando, me guardando e me protegendo. Este é o mandamento mais importante que o Espírito Santo está me ensinando e eu estou aprendendo, que você possa aprender neste dia. Tenha um dia abençoado, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine, me segue, comenta, compartilha. E é isso aí, que Deus te ajude neste momento, assim como me ajudou. Fique com Deus, tá?